Olá, tudo bem? Vamos entrevistar agora Juan Danilo Rodrigues Montilla. Bom dia, Juan. Bom dia. Tudo bem com você? Muito bem. Que bom. Juan, nós o entrevistamos exatamente há 2 anos atrás, Sim. quando você chegara à Mansão do Caminho, vindo do Equador. Gostaria de saber atualmente, quais são as suas atividades específicas na mansão? Bom, eu sou multidisciplinar lá na Mansão do Caminho. Em um princípio, desenvolvimos um método para trabalhar com crianças, especialmente autistas. Mas aquele método inclusivo foi expandindo-se para levar o ensino de todas as crianças das escolas. Então, não somente está ligado para tomar conta das crianças autistas, sino também para todos os alunos. Porque sendo um bairro que tem muita carência, uma favela de 400.000 habitantes, então é uma pequena cidade, com muita carência, com muita violência, com muita desigualdade social. Então, para enfrentar toda aquela problemática, fiz um estudo profundo da pedagogia de Jesus. Então, fiquei muito interessado. Como que Jesus atingia as almas das pessoas? Qual era a metodologia que Jesus utilizava para poder fazer aquela mudança? E comecei a fazer um estudo a respeito. E começamos a fazer capacitações dentro da Mansão do Caminho, especialmente para os professores, para fazer uma educação inclusiva dentro da temática de Jesus, dentro de uma pedagogia cristã, mas não dentro de um aspecto religioso como tal, sino dentro das temáticas de como Jesus lidava com todas as pessoas. E é assim que agora todas as crianças, e que não seja mal interpretado isso, todas as crianças da Mansão do Caminho são tratadas como crianças excepcionais. Porque toda criança que nasce em um ambiente poluído, em um ambiente de muita violência, em um ambiente carente de amor, é uma pessoa excepcional. Então, o acolhimento para essa pessoa tem que ser diferenciado a outra criança que tem as vantagens, entre aspas, sociais. Aunque isso tampouco determina que uma família tenha uma estrutura que seja eficiente ou boa. Sim. E essa é uma parte. A outra parte também, formei uma banda de música, se formou um coral também lá na Mansão do Caminho, porque temos um ensino de música no Centro de Artes, lá na Mansão do Caminho. Então, também faço parte desse trabalho pedagógico e também parte da música, dou palestras, escrevo. Atualmente estou tratando de terminar 3 livros, mas pelas viagens é um pouco difícil, sai muito devagar. E você participa do dia a dia, faço o atendimento fraterno, quando estamos lá na mansão, fazemos junto com o Gi atendimento fraterno, damos palestras, você está fazendo uma aulinha de reflexão, que se faz cada 2 meses, junto com o Gi, Laudelino Riso, que é um evento também que está implantado lá, então sou multitarefa. Somente não tenho a chave do cenáculo, senão também abriria. Aproveitando que você falou dos livros, esses livros são inspirações ou são psicografados? São inspirações. Minha mediunidade, aunque eu psicografo, há um livro da mentora, Joana, que estamos fazendo com o Gi, e esse é psicografado. Então, ele recebe uma mensagem e eu recebo outra mensagem. Mas os outros, quando eu conheci a minha mentora espiritual, ele me falou, você vai escrever. Eu falei, beleza, não tenho que pensar muita coisa. Me sento e ele fala e eu somente movimento os dedinhos. E saiu o livro de graça, né?
E em cima eu assino o livro, as pessoas ficam felizes e ficam parabenizando também a mim. E o mentor falou, dizendo, vai escrever, não, você não compreendeu, vai escrever. Não falei, vamos escrever. Então o trabalho dos mentores para mim é diferente. Eles se aproximam, falamos, conversamos, como estamos falando neste momento, falamos sobre uma questão. Por exemplo, o autismo. Aí eles me dão um dado, eu refuto isso, digo, mas acho que isso não é assim, diz, vai, procure isso. Como poderia você explicar de um jeito melhor? E assim vamos fazendo capítulo a capítulo. É muito reflexivo, junto com os espíritos, mas não é um ditado dos espíritos, mas não é tampouco uma inspiração de vir uma boa ideia. É um trabalho em conjunto onde falamos, discutimos, fazemos uma equipe de trabalho para que saia, né? Uma coisa interessante. E eu gosto também desse jeito, porque eu aprendo conscientemente e minha convivência com os espíritos também é muito mais cercana. E quais são os livros que você já... Há um livro, Autismo, Amor em Silêncio, que espero que já esteja pronto, estou indo por terminar aquele livro, e quem me está ajudando muito, muito, é Manuel Filomeno de Miranda. Com ele falamos sobre as questões desobsessivas também, porque há um grupo de pessoas autistas que estão dentro de um cânon da obsessão, mientras que outros é um processo evolutivo. Então, Manuel Filomeno de Miranda é completamente envolvido com todo aquele drama psiquiátrico. Então, ele é o melhor psiquiatra que existe no mundo espiritual, porque está envolvido em todas as problemáticas de depressão, esquizofrenia, e todas as doenças neurológicas que existem, ele pode esclarecer muito bem. Então, estamos trabalhando juntos em o autismo, o amor em silêncio. Legal. Juan, não podemos deixar de perguntar, a sua família veio contigo? Minha esposa mora em Salvador, ela está encarregada da área de marketing, porque tem estudos em essa área. E ela ajuda em esse sentido, da mansão do caminho. E em Quito você frequentava centros espíritas também? Eu fundei um centro espírita na cidade de Quito. Um dos primeiros, havia um centro espírita, mas aquele centro espírita que foi formado, fecharam as portas. Como nós sabemos, há muita dificuldade para manter um centro espírita, mas em um país que não tem espiritismo. Quando eu comecei a falar do espiritismo em Equador, as pessoas nem sequer tinham esse preconceito. Falava a palavra, eu sou espírita. Diziam, quê? Não sabemos o que significa isso. É bom, é ruim? O que faz o espiritismo? Eu mesmo desconhecia o espiritismo. Faz uns 3 anos que a difusão de livros em Equador foi um pouco maior. E foi há 3 anos que realmente no Equador se tinha toda a codificação espírita. Aí podemos perceber a dificuldade, né? Que nós moríamos por estudar a codificação espírita. Apenas alcançamos a ter o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, que em vezes nas livrarias você conseguia. Em umas edições não muito boas. Infelizmente, as traduções de português para o espanhol não são muito boas. Certo. Não são muito fiéis e não dá para compreender muito bem. E essas eram outras dificuldades. Quando eu comecei, o Centro Espírita foi fundado pelos espíritos.
eu tive uma eclosão de mediunidade já uns 9 anos atrás. E estava dando uma aula de medicina em uma instituição. Eu senti um grande impulso de dizer umas palavras, de falar em nome de alguém, a uma das estudantes que estava ali. Eu não tenho uma formação religiosa, nem por tradição familiar, tampouco não tinha nada em quanto a isso. Todos eram materialistas e eu cresci em um ambiente materialista também. Um dos primeiros livros que eu recebi foi um livro de Fidel Castro falando sobre a Revolução e coloreava sobre aquele livro. Então, a ideia de religião era uma coisa, para mim, muito banal e não tinha o hábito. E Jesus, para mim, era uma fantasia. Realmente era assim. Aparece o fenômeno, aquela eclosão. Eu falei, estou fazendo. Como psicólogo, comecei a autorregular-me, no sentido de pensar. Quizá o gosto inconscientemente da menina e eu quero bem. Sim. Então, tem um impulso paternal de passar uma mensagem que conforte e que alivie o que eu estou olhando. Vou esperar um pouco, porque não quero fazer bobagem. Se todos nós nos achamos pessoas muito importantes, sim, né? É uma ilusão. E aquilo estava aí cada vez com mais força, até que decidi, vou passar a mensagem em público, eu vou ficar em ridículo, e depois de ficar em ridículo, fico sarado. Pago o mico e fico bom. Passo mensagem, ela começa a chorar, e disse, não pode ser, eu não conhecia meu pai suicidou-se quando eu tinha 5 anos, e ele respondeu todas as perguntas que ela tinha ao longo de toda a sua vida, né? Então, eu fiquei surpreso. E pensei, é um fenômeno interessante que está acontecendo. Vamos ver se dá certo novamente. E solicitei a outros alunos que tragam para mim pessoas desconhecidas, porque ainda sentia aquele impulso. E eles trouxeram 5 pessoas desconhecidas da faculdade. E comecei a dar mensagem. Estava certo. Então, eu queria dificultar, porque o inconsciente é um pouco danado. Você vai caminhando e escuta alguma coisa, fica no subconsciente e depois está repetindo para aquela pessoa. Fenômeno animismo dentro do espiritismo, né? Solicitei que procurem 10 pessoas fora da faculdade que eles conhecessem, mas que não tivessem nenhuma vinculação com a faculdade ou que tenha a possibilidade de ter visto em alguma outra ocasião. Terceiro, o fenômeno novamente foi repetido. E passei mais ou menos 7 anos fazendo a mesma experiência. Sim, agora seria 16 anos atrás. 7 anos fazendo a mesma experiência. E implantei uma reunião cada segundo domingo do mês, 10 da manhã. E as pessoas se reuniam e eu passava a mensagem. Não havia maior orientação, porque, como falei, não existia a codificação espírita, nem existia espíritas ali, na cidade de Quito, em Equador mesmo. Sempre havia aquele cartomântico que dizia médium espírita, mas era a pessoa que lia carta, que fazia carta astral e tudo isso, e colocava para fazer seu nome interessante, ser espiritista, para dar-se importante. Um dia, aquelas pessoas que frequentavam muito me falaram, Juan, gostaríamos tanto de compreender um pouco mais, porque é um fenômeno muito interessante. Tem ajudado
muito a todos nós. E gostaríamos de aprender. E eu falei com eles, digo, mas é uma coisa que eu próprio não compreendo, mantenho, porque a mediunidade também pode convertir-se em um vício. Sim. E devo dizer que nesse momento eu estava viciado, gostava de fazer isso, mas era um entretenimento para mim, eu estava viciado com isso. E falei, pois não, vamos a pegar um dia na quarta-feira, 6h30 da noite, que já todo mundo saiu do trabalho, e vamos ver como começamos nosso estudo. Naquela época, eu era médico de um canal de televisão importante do Equador. Como morava na capital, então as matrizes ficavam lá. Naquela tarde, ninguém estava procurando-me. Geralmente tem muitos empregados e todos procurando um médico. E aquela tarde ninguém estava procurando. Eu estava um pouco preocupado, porque não queria decepcionar aqueles amigos que tinham esperança de que eu pudesse ensinar alguma coisa, uma coisa que eu próprio não compreendia. Apareceu um espírito para mim e disse, Juan, você vai começar um estudo hoje. Digo, sim, vai começar, mas não sei o que fazer. Disse, mas poderia começar um estudo sobre o Espiritismo? O Espiritismo tem a ferramenta perfeita, a metodologia para que tudo o que você está vivendo possa passar para eles e você possa compreender o que está acontecendo com você. Digo, mas eu alguma vez vi o livro dos Espíritos, abri, não compreendi nada, me chateei porque não compreendi nada, mas eu posso dizer que posso utilizar aquela ferramenta. Mas tenha paciência. Digo, mas ao longo de todo este tempo, falava com o Espírito, e eu sei que os Espíritos mentem, porque já mentiram para mim. Não será que você também está mentindo? Disse, não, eu sou espírita, e sei o que estou falando. Mas minha recomendação, que hoje, quando as pessoas comecem a ingressar, fale. Eu sou espírita, vocês são espíritas, e sejam bem-vindos à nossa casa espírita. Eu não posso fazer isso. Porque, olha, eu estou em esta sala muito bonita de trabalho, um lugar bonito de um bom status, então, se eu me começo a chamar assim espírita, as pessoas vão começar a menospreciar. E eu não posso fazer isso para mim mesmo, novamente, né? Excesso de importância. Disse, tá bom, mas eu sou espírita. E posso demonstrar. Bote este endereço em seu computador e dictou um endereço. Quando escrevi a metade do endereço, pare, eu vou terminar de colocar o endereço. Então é um espírito bastante moderno porque sabia utilizar computador. Acabou o endereço e desceu para mim toda a codificação espírita em espanhol. Então, nesse momento eu fiquei profundamente comovido porque ele não estava entregando-me um fenômeno, me estava entregando o mais valioso que existe, informação. Sim. E digo, e agora o que eu vou fazer com tudo isso? Disse, calma, eu te vou ensinar como fazer. E se descarregaram toda a codificação espírita, fui à reunião e disse, é mais, quando você chegue, porque vai ser em uma sala mais ou menos do tamanho daqui, onde eu tinha meu consultório médico também, privado, disse, quando você estiver lá, vão estar como 40 pessoas. Digo, não, serão umas 10 pessoas as que falaram comigo, e dessas 10 pessoas irão 3 ou 5, porque você sabe como são as pessoas. Falam 10 e não chega ninguém. Vão estar 40 pessoas.
Tá bem. Fui para a reunião e havia pessoas esperando na porta. Pessoas desconhecidas. Eles estão esperando o quê? Disse, a reunião. E por que estão esperando a reunião? Disse, porque eu sonhei. Abri a porta, estranhado. Era o que me estava falando o Espírito. Começaram a entrar. Naturalmente, aqueles que pegaram o dia, chegaram três. 3 das 10 pessoas que falaram, chegaram os 3 mais interessados. Os outros não foram. Não foram lá. E eram 40. Havia um rapaz que estava, porque estávamos, eu nessa época estava perto de um clube de esportes, havia um rapaz que passou pela porta, meteu a cabeça. Disse, parece que aqui fazem uma coisa que é um livro que me deram de presente. Meteu a cabeça e entrou, se sentou. E eu comecei. Sim. E não tinha outro jeito, não? Eu sou espiritista, vocês são espiritistas, ninguém sabia ainda. E sejam bem-vindos à nossa casa espírita. Aí levantou o rapaz a mão e disse, olha, acredito que este livro é disto mesmo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. É o único Evangelho segundo o Espiritismo que existia em toda a cidade de Quito, em todo o Equador. Não existia outro. Matamos esse Evangelho. E começamos, incorporou o Espírito e deu a primeira aula sobre Espiritismo. Primeira aula que eu perdi, porque eu estava em transe nesse momento, que não é uma coisa frequente que aconteça comigo. E fundamos uma fundação por questões legais, que foi também uma coisa providencial. Em todos os países são muito burocráticos, né? Então, estávamos pensando como poderíamos fazer para que se difunda o Espiritismo. E colocamos quais são uma das principais funções da fundação, difundir o Espiritismo. Fomos onde o ministro de Bem-Estar Social, que se encarrega disso, colocamos os papéis, recebemos a ligação no seguinte dia, falando, os papéis estão listos, estão prontos, vocês já são na instituição. Quando existiam pessoas que anos tinham que fazer por causas nobres também, né? Às vezes trabalhando em discapacidade, em medicina, e nós colocamos os papéis, no seguinte dia já estavam os papéis. E nos conformamos em uma instituição legal, estabelecida, e respeitada também, e respeitosa das leis, como toda instituição espírita tem que ser. E fizemos quase ao mesmo tempo, são umas coisas que se faz quando não se tem muito conhecimento, né? Fizemos uma área social, que deu muita dificuldade, e a área doutrinária, e botamos a área doutrinária Centro Espírita Francisco de Assis. E eu parei com a mediunidade, porque depois, com o estudo, eu percebi que estava viciado com a mediunidade e que a mediunidade tinha que ter outro foco, sim, outro propósito. E assim foi que seguimos adiante. Hoje nossos companheiros estão lá lutando com as mesmas problemáticas de qualquer movimento espírita, com as mesmas problemáticas de todas as pessoas. Brigam entre eles, se amam entre eles, sim, e seguem juntos e seguem trabalhando para o bem até agora e continuarão, porque nosso ideal é um ideal espírita que não depende de uma pessoa. Sim. Juan, em Quito você era médico. Aqui no Brasil, sim, você continua atuando? Teve alguma questão legal que você teve que fazer? Eu ainda não he legalizado os papéis de médico aqui. Primeiro, porque passo pouco tempo. As viagens com Gi são mais de 200 dias por ano. É assim que outro dia acordei no hotel e eu queria ir para o banheiro e entrei no closet.
porque não sabia em que hotel estava, não sabia qual era a porta, e nada. Então é muito difícil, por enquanto fazer isso. Outra coisa é que eu estou muito atrasado em quanto às informações modernas da medicina alopática. Eu sempre me dediquei à psicologia e à medicina homeopática, medicina biológica, vibracional. Por isso escrevi o livro também, a Liliana. Eu tenho pretensões de promover um pouco mais aquela parte de brindar capacitações com respeito aos estudos de Liliana e tudo isso que mais me preenche, porque hoje eu não me vejo como um médico que vai estar em um hospital. Já não é uma coisa que eu me veja fazendo, né? E eu preciso de algo que me permita ficar na mansão do caminho e ao mesmo tempo ter um pouco mais de independência. Então, ser autogestor disso penso que vai brindar. Mas está dentro dos planos, veamos que Deus ajuda a que tudo isso se concretize. Com certeza. Juan, naturalmente pensamos que no futuro Divaldo vai ter sua desencarnação. Você pretende continuar no Brasil, na Mansão do Caminho, ou pretende voltar para o Quito? Eu pretendo continuar. A desencarnação de Jim é uma coisa tão difícil, vai ser muito difícil para mim, honestamente. Acredito que não só para você, como para todos nós, né? Para todos nós. Emocionei. Muito difícil. Com certeza. Como trabalhador espírita e médium, quais as sugestões que você teria para nós, trabalhadores da doutrina espírita? A simplicidade. O espiritismo está entrando em uma faixa de crescimento. E o próprio Divaldo tem falado muito isso, que começa a ganhar em uma extensão considerável de pessoas, perde profundidade. E acontece com todas as filosofias, com todas as religiões. E o espiritismo também está correndo esse risco. A simplicidade, conservar a simplicidade muitas vezes é o mais difícil de fazer. Então se vuelve muito dificultoso, enrolado, político e de status. Há pessoas importantes, medianas importantes, e o povo. E o povão. Há muito conferencista, por uma parte muito bom, porque se vê as qualidades da pessoa. Mas trago uma reflexão um pouco incisiva, devo dizer. Jesus sempre foi um educador. Kardec sempre foi um educador. E o trabalho de um expositor, um conferencista, um orador, simplesmente é de entretener e contar os minutos para contar uma piada, para manter o ritmo da fala. O orador muitas vezes é contratado para que fale uma coisa e convencer o público. O trabalho de um verdadeiro trabalhador espírita sempre vai ser educação. E sempre levar educação a todas as pessoas. Se nós pensamos isso, todos nós temos que envolver-nos em aquele trabalho. E trabalhar. Iluminar as mentes das pessoas. Os evangelizadores têm que iluminar as mentes das crianças, dos jovens. As pessoas adultas têm que imiscuir-se nos estudos que tem dentro das casas espíritas. Brindar oportunidades àqueles que não falam bem e que fazem dormir as pessoas. Porque pode ser que tenham umas boas reflexões. A pessoa que fala do espiritismo não tem que ser um grande orador. Tem que ser um grande vivenciador. Então, é um compromisso muito grave. É um compromisso muito grave que eu tenho aprendido com o Divaldo, porque
Givaldo, eu sou testemunha da vida dele. Estes 4 anos que eu acompanho a ele, eu vejo como é seu comportamento. Vejo as dificuldades. Vejo os comportamentos também. E hemos passado por muitas coisas, muitas crises. A simplicidade, a aprendizagem e aquela labor do mestre é fundamental para que o Espiritismo se mantenha bem e se mantenha com a profundidade que sempre tem que ter. Certo. Juan, agradecemos pelo seu tempo, pela sua disposição. Obrigado pelas palavras. Obrigado. E, mais uma vez, muito grato. Obrigado a você que esteve conosco, nos ouvindo e nos vendo. Aproveite e inscreva-se no canal e um ótimo dia.